Cara, são literalmente 3 da manhã. Eu já deveria estar dormindo, mas eu cheguei em casa faz pouco tempo. Tava no aniversário de uma amiga muito próxima, né? E aí todo mundo ficou lá conversando e estou eu agora gravando um vídeo. Então, se esse vídeo chegou a você, talvez Deus queira falar com você, né? Ou talvez não, mas de qualquer forma fica aí, né? Se você sentir. Isso aqui é mais uma conversa, sabe? E é muito engraçado pensar que ultimamente eu tenho vivido alguns processos assim com Deus, sabe, que eles têm me feito pensar e refletir bastante, que nada mais é do que Deus estar esperando de mim passos mesmo que eu não entenda, sabe? E passos de fé, e são passos de fé que vão num sentido muito contrário à situação que eu tenho vivido, sabe? São passos de fé que eles vão realmente na contramão da situação que eu tô vivendo, sabe? É como se Deus estivesse me levando por um caminho, enquanto a minha realidade, ela me mostra totalmente o inverso disso, sabe? E é meio bizarro. É meio bizarro porque eu acho que quando você chega nesse lugar, você realmente vê o quanto você precisa ter confiança, o quanto você precisa depender, o quanto você precisa realmente estar tão firmado assim em Deus, sabe? Tão firmado no Senhor, que nada mais importa, sabe? E você só obedece. Você não faz mais nada além de obedecer. Você fala assim, sim, Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui, e faça o que o Senhor tiver que fazer. Porque eu acho que às vezes a gente espera muito, sabe? Ter sinais muito claros, ou que as coisas elas fiquem tão esclarecidas que às vezes o máximo que você vai ter de Deus é o silêncio. O silêncio também é uma resposta, querendo ou não, sabe? O silêncio de Deus também está dizendo algo para nós que talvez nós não estejamos ouvindo, sabe? Ou então o silêncio também é uma resposta pro barulho excessivo que nós estamos fazendo, sabe? E esse barulho excessivo então tá nos impedindo de ouvir a voz de Deus, sabe? Enfim, e eu acho que todas as vezes que a gente estiver muito prestes a romper, sabe? E a romper de forma significativa, sabe? A viver grandes milagres assim em Deus de formas extraordinárias, nós vamos ser colocados nesses lugares de você tem que dar o passo mesmo sem estar vendo. Meu, dá um passo mesmo que você sinta que nada faz sentido. Meu, o Senhor tá te pedindo para fazer isso, mas, meu Deus, não faz sentido nenhum com o que eu tô vivendo atualmente. Mas se Deus tá pedindo para fazer, por que eu vou deixar de fazer, sabe? É meio que aquela coisa do o que é que você tem a perder? Sabe? Porque se der errado, ok, deu errado, né? Obviamente, dependendo das circunstâncias. Mas se der certo, amém também, sabe? Dando certo ou errado, o mais importante é que você está obedecendo à voz de Deus, sabe? É que você está fazendo aquilo que Deus espera de você, sabe? Porque às vezes a gente tem que estar um pouquinho disposto a assumir riscos, sabe? E assumir riscos diante de Deus é uma necessidade, às vezes, sabe? Porque nem sempre Deus ele vai te dar todas as respostas. Nem sempre Deus ele vai te deixar muito claro o que você precisa fazer. E o principal, nem sempre Deus vai pegar na sua mão e vai dizer assim, ó, vem comigo, porque esse caminho que eu tô te levando é um caminho mais fácil. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai ter que passar pelo caminho mais difícil, porque é o caminho mais difícil que vai nos ensinar, é o caminho mais difícil que vai nos amadurecer, e é o caminho mais difícil que vai também nos colocar para mais perto daquilo que Deus quer cumprir nas nossas vidas, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar essa ótica de Deus como um pai, sabe, que só protege a gente, que só nos livra de nossas dificuldades e problemas, e entender também que Deus é alguém que nos permite passar por algumas dores para que a gente amadureça, sabe? Então talvez Deus esteja pedindo um passo de fé para você hoje que não faz sentido nenhum, ou talvez Deus esteja te pedindo para fazer coisas que com a sua realidade não condizem, sabe? Ou talvez Deus ele esteja apenas te pedindo para permanecer, sabe? Eu não sei, mas seja lá o que for, faça. Faça o que tem que ser feito, sabe? Porque a obediência, ela não vai te custar caro, mas a desobediência com certeza vai. Então não seja desobediente a Deus, mas obedeça. Porque a obediência é o princípio para que todas as coisas deem certo. E se você desobedecer a Deus, acredite, isso vai te colocar numa furada tão grande, isso vai te trazer tantas frustrações, você vai viver, sabe, de um processo que você vai ter que voltar. É como se, tipo, pensa que você tá numa rodovia e você tá, tipo, seguindo o caminho do GPS, só que aí você tem que entrar
sabe? Tipo, em uma entrada e você não passa, sabe? Você não entra naquele lugar. Só que, tipo, você tá numa rodovia. Então, você segue direto, aí o GPS tem que recalcular a rota, tipo, a rotatória mais próxima é, tipo, a não sei quantos quilômetros. Geralmente é uma distância muito grande, sabe? Sei lá, tipo, pensa que é muito distante o lugar para você fazer uma rotatória, para você voltar, então entrar onde você tinha que ter entrado. Muitas das vezes a gente vai viver isso, sabe? A gente vai perder as oportunidades que Deus está nos dando por medo, por falta de confiança, por falta de fé, por falta de coragem e de força de vontade de assumir alguns riscos, de dar um passo de fé novo. E então a gente vai ter que recalcular a rota, Deus ele vai ter que, sabe, nos colocar em um novo processo de amadurecimento, para que então talvez futuramente nós estejamos mais preparados para viver as coisas que Ele tem para nós, sabe? Deus ele não pede muito de nós, gente. Deus só espera de nós o sim, sabe? Se você der o seu sim a Deus, se você dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, sim, Senhor, eu estou disposto, eu estou disponível, pode ter certeza que o resto Deus vai se encarregar de fazer, sabe? E vai se encarregar de te direcionar. Muitas das vezes Ele só vai querer o seu sim. E por mais que talvez a situação que você esteja não seja condizente com aquilo que talvez eu esteja dizendo, acredite, seguir por esse caminho vai trazer frutos. Talvez a longo prazo, provavelmente, porque nada é colhido a curto prazo, sabe? Você não planta algo hoje para colher amanhã. Mas você planta algo hoje, você cuida dessa semente, você rega ela, você constantemente está ali adubando aquela terra, para que então futuramente você colha os frutos, sabe? E hoje eu estou colhendo frutos de coisas que eu plantei tipo há 4 anos atrás. Mas eu sei que hoje também, com os passos de fé que eu tenho que dar diante de Deus e que eu tenho dado, assumindo os riscos que talvez eu tenha que assumir, futuramente eu vou colher novos frutos. E eu sinto isso, sabe? Eu tenho essa convicção comigo. Então, é entender isso. É um princípio básico, sabe? Para nós compreendermos às vezes e que é muito necessário. Se você não estiver disposto, talvez, a passar por alguns processos hoje, a assumir alguns riscos hoje, talvez quando chegar lá na frente você se torne muito mais frustrado porque você vai ter que passar por isso de novo, sabe? E você não vai ter alcançado talvez o lugar que Deus quer que você alcance. E é basicamente isso, sabe? Esse vídeo é mais, como eu disse, uma conversa, talvez comigo mesmo, mas também para trazer uma mensagem para você que está me ouvindo. E se você sente que isso fez sentido para você, glória a Deus por isso. Se você sente que você também tá nesse processo, sabe, de assumir alguns riscos, de dar alguns passos de fé, de realmente ser ousado, sabe, através da unção do Espírito Santo e assumir esses riscos diante de Deus, diante daquilo que a voz do Espírito Santo tá falando para você fazer, sabe, mesmo que as coisas não façam sentido, apenas faça isso, sabe, apenas siga esse caminho e entenda que Deus ele se encarrega de todo o resto. Nós só precisamos ter o nosso sim. Nós precisamos apenas dizer sim, Senhor, o Senhor tem a minha disponibilidade, eis-me aqui, Senhor. E a partir desse sim é que as coisas começam a fluir, é que as coisas começam a acontecer. E pode ter certeza que às vezes os nossos maiores passos de fé, sabe, ou as coisas mais difíceis talvez que nós tenhamos que fazer vão gerar os maiores frutos para a nossa vida, sabe? Vão trazer as melhores consequências, sabe? Num bom sentido, vão nos trazer os melhores resultados. Porque nós não enxergamos o hoje, sabe? Ou melhor, nós só enxergamos o hoje, sabe? Nós não temos a capacidade de ver aquilo que vai acontecer amanhã. Então, talvez Deus queira que você dê esse passo de fé e assuma esses riscos hoje, porque lá na frente isso com certeza vai ser muito produtivo para você. Pense nisso. Reflita sobre tudo isso que eu falei aqui e permita que o Senhor ministre o seu coração, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em quem precisa chegar. E se não chegar também, amém. Pelo menos eu tive uma conversa comigo mesmo e coloquei pra fora de alguma forma aquilo que eu tava sentindo no meu coração. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Se você sente que esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe com alguém, mande pra algum amigo. E é isso. Deus abençoe.